Fala, meu povo! Olá, estranhos e estranhas da minha vida, né? Amebinhas do meu coração. Vamos para mais uma aula de pós-médio, tá? A aula de pós-médio de biologia da segunda série. Nós vamos falar, né? Continuando aqui na temática composição química dos seres vivos. Nossa aula do dia 8 de junho de 2020. Lembrando que nós começamos a falar sobre composição química dos seres vivos na nossa última aula, né? Nós vimos que os seres vivos são formados aí por dois grupos de compostos, os inorgânicos e os orgânicos. Na aula passada nós falamos sobre os inorgânicos, no caso aqui nós falamos sobre a água e os sais minerais, que são os compostos inorgânicos presentes numa célula, presentes no ser vivo. Hoje nós vamos falar sobre os orgânicos, vamos começar a falar sobre os orgânicos. Então, olha só, vamos só relembrar isso aqui. Composição química da célula. Compostos inorgânicos, nós temos quem? Água e sais minerais, que vimos na aula passada. Compostos orgânicos, nós temos 5 grupos: proteínas, glicídios ou carboidratos, lipídios, ácidos nucleicos e vitaminas. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre as proteínas e os glicídios, tá? Primeiro, vamos rever esse gráficozinho aqui que mostra a quantidade de cada um desses compostos num ser vivo, né? Nós vimos que o composto mais abundante numa célula, ou o composto mais abundante em todo e qualquer ser vivo, é a água, chegando aqui a corresponder aqui a 70%. Então, aqui, ó, água, 70%. Depois da água, o segundo grupo mais abundante é o grupo das proteínas, correspondendo aqui a 15% da composição química de uma célula. Depois vem ácidos nucleicos com 7, carboidratos 3, lipídios 2, sais minerais 2, outros 1%, tá? Então, se eu perguntar assim para vocês, qual é a substância mais abundante em uma célula? O que vocês vão me responder? Água. Agora, se eu perguntar qual a substância ou composto orgânico mais abundante em uma célula, qual é a resposta? No caso, se eu falar que é orgânico, são as proteínas, tá? Então, vamos começar por elas. Então, proteínas. Primeira coisa, o que é uma proteína? Tá? A primeira coisa que vocês têm que saber é que uma proteína é uma macromolécula. O que é uma macromolécula? Uma molécula pequena ou uma molécula grande? Uma macromolécula é uma molécula grande. Então, a proteína é uma macromolécula, é uma molécula grande formada pela junção de moléculas menores. Quem são essas moléculas menores que formam as proteínas? São os aminoácidos, né? Então, vamos para a primeira coisa aqui, ó. Proteínas são constituintes básicos da vida, como eu falei. Proteínas aqui, ó, são macromoléculas. Lembrando que macromoléculas são moléculas grandes. Então, são macromoléculas formadas pela união aqui de vários aminoácidos. Aminoácidos são as moléculas menores. Então, a molécula grande é uma macromolécula formada pela união de moléculas menores. Essas moléculas menores são os aminoácidos. As proteínas constituem aí cerca de 50 a 80% do peso seco de uma célula eucariótica, tá? Como eu falei, depois da água, é o composto mais abundante em uma célula. Bom, como nós já vimos que as proteínas são formadas por aminoácidos, vamos falar agora especificamente sobre os aminoácidos. O que são aminoácidos? Então, vamos deixar definido que um aminoácido, ele é a menor unidade de uma proteína. Um aminoácido é a unidade básica de uma proteína. Uma proteína é formada pela junção de vários aminoácidos, tá? Então, ó, aminoácido, unidades fundamentais de todas as proteínas são formadas por aminoácidos. Então, um aminoácido, ele consiste na unidade fundamental de toda proteína. Então, todas as proteínas são formadas por aminoácidos. Galera, existem vários tipos de aminoácidos, existem centenas de aminoácidos diferentes na natureza, porém, os seres vivos utilizam apenas 20 aminoácidos diferentes para poder produzir todas as suas proteínas. Então, de todos os aminoácidos existentes na natureza, apenas 20 são utilizados para a produção de proteínas. E lembrando que é importante destacar que, independentemente do ser vivo, independentemente da espécie, todos os seres vivos existentes apresentam esses 20 aminoácidos específicos que eles utilizam aqui para produzir as suas proteínas, beleza? Ó,
Os aminoácidos, eles são divididos em dois grupos, tá? Eles são classificados em dois grupos. Existem os aminoácidos naturais e os aminoácidos essenciais. Os naturais também são chamados de não essenciais, tá? Então, vamos ver essa classificação. Primeiro, vamos falar sobre a estrutura de um aminoácido, tá? Qual a estrutura de um aminoácido? Qual é a sua fórmula estrutural? Um aminoácido, ele é formado por um radical. Esse radical é uma cadeia carbônica, certo? Então, você tem um carbono central. Nesse carbono central, você tem a ligação aqui de um grupo ácido carboxílico e de um grupamento amina, um grupo amina, NH2, tá? E aqui no meio, no centro, um carbono central, chamado de carbono alfa. Então, a estrutura de aminoácido consiste num carbono alfa. A esse carbono alfa, você tem ligado um grupo ácido carboxílico, um grupo amina e um radical R. Esse radical R é uma cadeia carbônica, que pode ter 2, 10, 20, 30, 40, centenas de carbonos, beleza? Aí, como eu disse, os aminoácidos são classificados em dois grupos, os aminoácidos essenciais e os aminoácidos não essenciais ou naturais. O que é um aminoácido essencial? Galera, se ele é essencial, quer dizer que você precisa, ele é essencial à sua sobrevivência. Então, um aminoácido essencial é aquele que não é produzido pelo nosso organismo. Se ele não é produzido pelo organismo, ele tem que ser obtido a partir do quê? A partir da alimentação, tá? Então, o aminoácido essencial é aquele que não é produzido pelo nosso organismo, porém é essencial à nossa sobrevivência. Então, eles devem ser ingeridos. Eles podem ser encontrados em diversos alimentos, como carnes vermelhas, são ricas em aminoácidos essenciais, ovo, queijo, o feijão, o arroz, grãos como a lentilha, amêndoas, amendoim. Todos esses alimentos são riquíssimos aí nos chamados aminoácidos essenciais. Lembrando que o aminoácido essencial é aquele que você não produz, porém ele é essencial à sua sobrevivência. Por que ele é essencial? Porque o nosso corpo necessita dele para produzir os nossos aminoácidos, tá? Para produzir as nossas proteínas, perdão. Aminoácidos naturais ou não essenciais, são aqueles que o nosso corpo produz, ok? Mas, professora, quem são esses aminoácidos chamados de essenciais? Dá exemplos. Então, olha só, aqui nós temos os nomes dos aminoácidos essenciais. Começamos aqui com a isoleucina, a leucina, lisina, metionina, fenilalanina, treonina, triptofano e valina. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, dos 20 aminoácidos que o nosso corpo utiliza para produzir as nossas proteínas, 8 são considerados essenciais, tá? Em crianças, galera, tem mais um aminoácido que é considerado essencial, que é o caso do aminoácido histidina. Ah, eu tenho que decorar esses nomes? Não. Você tem que saber o que é um aminoácido essencial. Tem que saber que é aquele que não é produzido pelo seu organismo, porém é essencial à sua sobrevivência, tá bom? E os aminoácidos não essenciais, também chamados de aminoácidos naturais, são aqueles que são sintetizados, são aqueles que são produzidos pelo nosso organismo, tá? Então, ó, voltando. O que é um aminoácido? É a menor unidade de uma proteína, a unidade básica de uma proteína. Proteínas são macromoléculas formadas pela união de vários aminoácidos. De todos os aminoácidos existentes na natureza, o nosso corpo utiliza 20 para produzir as nossas proteínas. Todos os seres vivos presentes na natureza, sem exceção, utilizam esses 20 aminoácidos. Só que nem todo aminoácido que é essencial para um ser vivo é essencial para outro, tá? Isso é uma observação interessante, tá? Os aminoácidos são divididos em dois grupos, aminoácidos essenciais, nosso corpo não produz, mas são essenciais à nossa sobrevivência, tem que ser ingeridos na alimentação. Aminoácidos naturais, o nosso corpo produz. Tá, professora, mas por que as proteínas são tão abundantes? Por que elas são tão importantes, né? Por causa das funções que elas desempenham. Primeira função é função estrutural, forma estruturas no nosso corpo. Por exemplo, na nossa pele nós temos o colágeno. Colágeno é uma proteína de função estrutural. Na nossa pele, no nosso cabelo, a gente tem queratina. Queratina é uma proteína de função estrutural.
Na nossa pele, a gente tem a elastina, que dá elasticidade à pele. É uma proteína de função estrutural, tá? Então, as proteínas, elas formam estruturas no nosso corpo, como o caso da pele, do cabelo, das unhas, dos músculos, tá? Nos nossos músculos, nós temos duas proteínas contráteis, que são a actina e a miosina, que são duas proteínas presentes nas fibras musculares, que elas interagem, promovendo a contração muscular. Então, primeira função das proteínas, função estrutural. Segunda função, função hormonal. Aqui dentro da função hormonal, nós temos hormônios como, por exemplo, a insulina, tá? Para quem não se lembra, a insulina é um hormônio produzido pelo pâncreas. É um hormônio de origem proteica, é uma proteína, né? A insulina tem como função controlar a quantidade de glicose, a quantidade de açúcar na corrente sanguínea. Função, transporte de substâncias. Para quem não se lembra, hemoglobina, por exemplo. A hemoglobina é um pigmento proteico. É uma proteína presente no sangue, presente no interior dos glóbulos vermelhos, das hemácias. É um pigmento da cor vermelha ao sangue, mas tem como função o transporte do oxigênio e do gás carbônico. Então, um exemplo aí de proteína de transporte. Defesa orgânica, galera, anticorpos. Anticorpos são proteínas, pelo amor de Dandara Guerreira. Anticorpo não é célula. Anticorpo é uma substância de origem proteica, que é produzido por células chamadas de glóbulos brancos, como é o caso dos linfócitos, tá? Então, proteínas defendem o nosso corpo? Defende. Que proteínas? Anticorpos. Anticorpos são proteínas. Função catalítica, muito importante aqui, um grupo especial de proteínas chamado de enzimas. Tá? Toda enzima pode atuar como, né? Toda proteína pode atuar como uma enzima, mas nem toda enzima é uma proteína. As enzimas, elas têm função catalítica, para quem não lembra, catalítica aqui de catalisar, auxiliar, ajudar. As enzimas catalisam as reações químicas, elas auxiliam, elas ajudam as reações químicas, acelerando a velocidade da reação, tá? Então, praticamente todas as reações químicas que ocorrem no interior de uma célula são catalisadas por enzimas, e a maioria das enzimas são proteínas, são de origem proteica. Então, devido a todas essas funções aqui desempenhadas pelas proteínas, por isso que elas são tão importantes para o nosso organismo. As proteínas, galera, como eu falei, são vários tipos e várias funções, só citando aqui esse quadro trouxe pra gente aqui de novo, ó, o colágeno está presente na pele, a queratina presente na pele, presente no cabelo, hormônios como a insulina, hormônio do crescimento, aqui ó, hemoglobina, anticorpos, tá? Então aqui as enzimas, esse quadro ele só resume o que eu acabei de falar com relação às proteínas e às suas funções. Grau de estruturação das proteínas, estrutura espacial das proteínas. Uma proteína, ela pode apresentar 4 estruturas específicas. Quando os aminoácidos se unem, formando uma estrutura linear, nós temos a chamada estrutura primária, tá? Os aminoácidos se unem, galera, através de ligações chamadas de ligações peptídicas. Então, para formar uma proteína, vários aminoácidos se unem através de uma ligação chamada ligação peptídica. Quando essa proteína é formada apenas por aminoácidos ligados apenas por ligações peptídicas, nós temos uma proteína com estrutura chamada estrutura primária. Porém, quando esses aminoácidos unidos apenas por ligações peptídicas, quando eles se espiralizam, tá? Quando eles se dobram e se enrolam entre si, formando novos tipos de ligação, como é o caso aqui de ligações de hidrogênio, interação de Van der Waals, interações eletrostáticas, a proteína forma uma outra estrutura chamada de estrutura secundária. É como se fosse assim, a estrutura primária consiste em uma sequência linear de aminoácidos. A estrutura secundária consiste na primária espiralizada, ela vai se enrolando, formando a estrutura secundária, tá? Aí, proteínas mais complexas têm uma outra estrutura chamada de estrutura terciária. A estrutura terciária consiste na secundária dobrada e comprimida, então ela vai se condensando ao redor dela, formando a estrutura terciária, tá bom? E por último,
a estrutura quaternária, presente em proteínas bem mais complexas, que seria a junção das demais estruturas, a junção da primária, secundária, terciária e quaternária. Uma coisa muito importante, né? Quando se altera a estrutura de uma proteína, você altera a forma e também altera a função. A alteração da estrutura de uma proteína recebe o nome, galera, de... Só um minutinho aqui. A alteração da estrutura de uma proteína recebe o nome de desnaturação, tá? Então, quando uma proteína ela tem a sua estrutura quebrada por alguma forma, nós dizemos que ocorreu aqui a desnaturação, tá? Então, desnaturação seria aí o rompimento de alguma dessas estruturas das proteínas. Uma desnaturação, ela pode ser reversível ou irreversível. Por exemplo, no meu caso, eu tenho um cabelo enrolado. Se eu escovar o meu cabelo, ele vai ficar liso. Porém, se ele molhar, ele volta a ficar enrolado novamente, certo? Por quê? A ação do calor do secador e a ação mecânica da escova desnaturam as proteínas do meu cabelo. Aí ele fica liso. Porém, molhou, acabou. Né? E choveu, cabelo encolheu. Por quê? É uma desnaturação o quê? Reversível, certo? Porém, se você pega um ovo e cozinha, né? Ele, até então, o ovo era totalmente líquido, a clara transparente. Quando você cozinha, ele fica sólido e a clara fica branca. Não tem como você descozinhar o ovo, assim? Aí é uma desnaturação irreversível, tá? Então, quando se quebra, quando se altera alguma estrutura de uma proteína, esse processo recebe o nome de desnaturação. Essa pode ser reversível ou irreversível. Vamos falar agora sobre os glicídios, né? Também chamado de carboidratos ou popularmente açúcares. Galera, a primeira coisa que tem que vir na cabeça de vocês quando ouvir a palavra glicídio ou carboidrato, energia. Os glicídios ou carboidratos têm duas funções. Tem a função de produzir energia e tem a função estrutural, função de formar estruturas, tá? Então, carboidratos, glicídios ou simplesmente açúcares desempenham duas funções, função energética e função estrutural. Principal função, energética. Então, ó, glicídios, também conhecidos como carboidratos ou açúcares, são moléculas orgânicas e são as moléculas biológicas ou biomoléculas mais abundantes na natureza, tá? São formados por carbono, hidrogênio e oxigênio, apenas, né? São compostos formados, então, por carbono, hidrogênio e oxigênio. Principal função, como eu falei, fornecer energia para a célula. Bom, vamos falar agora sobre a classificação dos glicídios. Os glicídios, eles são classificados em 3 grupos. Nós temos os monossacarídeos, os disacarídeos e os poli. Vamos começar com o monossacarídeo. Primeira coisinha, mono. Mono quer dizer o que pra gente? Mono é um prefixo que lembra um, tá? Então, os monossacarídeos são glicídios, são carboidratos pequenos, são glicídios simples, né? E eles possuem aí no mínimo 3 e no máximo 7 carbonos. Eles têm de 3 a 7 carbonos, tá? Como são moléculas pequenas, elas não podem ser hidrolisadas, ou seja, elas não podem ser quebradas, beleza? Porque já é pequeno o suficiente, tá? Geralmente, os monossacarídeos têm gosto aí adocicado e são sempre solúveis em água. O mais conhecido pra gente é a glicose, tá? Mas dentre os monossacarídeos, os mais conhecidos popularmente são as pentoses e as hexoses. O que são isso? Pente, prefixo para 5, monossacarídeos com 5 carbonos. Hexa, prefixo para 6, monossacarídeos com 6 carbonos. Detalhe, os carboidratos geralmente têm terminação -ose, tá? Não vou dizer que são todos, porque não são. Mas a maioria dos carboidratos tem terminação -ose. A maioria dos glicídios tem terminação -ose. Então, glicose, frutose, sacarose, beleza? Então, monossacarídeos são glicídios ou carboidratos pequenos, possuem no mínimo 3, no máximo 7 carbonos. Como são muito pequenos, não são hidrolisados, não são quebrados em água. Geralmente tem gosto adocicado, são solúveis em água, dissolvem. Os principais grupos são pentoses e hexoses. Eles apresentam a fórmula geral CnH2ON, onde esse N corresponde aí ao número de carbonos, tá? Como assim?
Galera, eles não são formados por carbono, hidrogênio e oxigênio, certo? Ó a fórmula, CnH2O, N. N é o número de carbonos. Não tem no mínimo 3 e no máximo 7? Então, se um monossacarídeo tem 3 carbonos, quantos hidrogênios ele vai ter? Não é 2 vezes N? 2N. 2 vezes 3, 6. E ó, oxigênio, ON. N é igual a 3, beleza? Então, se um monossacarídeo tem 3 carbonos, obrigatoriamente ele tem 6 hidrogênios e 3 oxigênios. Continuando, se ele tem 4 carbonos, C4, H quanto? H não é 2N? 2 vezes 4, 8. E O não corresponde a N também? Quanto é N? 4, beleza? Se ele tem 5 carbonos, C5, H não é 2N? 2 vezes 5, 10, tá? Então, 2 vezes 5 corresponde a 10. E quantos oxigênios? 5. Se ele tem 6 carbonos, C6, quanto que é 6 vezes 2? 12, então H12, O6. E por último, se tem 7 carbonos, quantos hidrogênios tem? 7 vezes 2, 14. O corresponde a N. Se N é 7, O7. Então, aqui nós temos, se tem 3 carbonos, entra no grupo das trioses. 4 tetroses, 5 pentoses, 6 hexoses, 7 heptoses, tá? Esses são os grupos de monossacarídeos. Exemplos de monossacarídeos, como eu falei para vocês, o mais importante para a gente é a glicose, que é o açúcar do nosso sangue, que é o combustível do nosso sangue. Mas também temos a frutose, a galactose, a ribose. A ribose, galera, é o açúcar, é o monossacarídeo presente no RNA. E a desoxirribose está presente no DNA. Tanto a ribose quanto a desoxirribose são exemplos de pentoses, ou seja, monossacarídeos que possuem aí 5 carbonos, tá? Pentoses, pente. Lembrando que esse conteúdo a gente viu muito bonitinho no ano passado. A glicose consiste, tá? Deixa eu apagar isso aqui para a gente poder enxergar essa última frase. A glicose é o mais importante dos 5, porque é a principal fonte de energia da célula. É a fonte primária, é a fonte imediata de energia das células. Aqui, o que eu acabei de desenhar lá para vocês, tá? Classificação aqui dos monossacarídeos. Se tem 3, é uma triose. 3 carbonos, triose. 4, tetrose. 5, pentose. 6, hexose. 7, heptose. Aqui alguns exemplos. Um exemplo de triose é um glicídio chamado gliceraldeído. Exemplo de tetrose, nós temos a eritrose e a treose. Exemplos de pentose, desoxirribose. Como eu falei, desoxirribose é açúcar do RNA. Perdão, ribose. Ribose é o açúcar do RNA. Desoxirribose é o açúcar do DNA. Temos também xilose e lixose. Hexoses, principal exemplo, glicose. Mas nós também temos a frutose, que é um exemplo de hexose, e a galactose. E por último aqui, heptose, nós temos como exemplo aqui a cedoheptulose, beleza? Aqui, ó, só para finalizar monossacarídeos, de novo, ribose é o açúcar da pentose do RNA, desoxirribose do DNA. Aqui está mostrando a diferença entre a ribose e a desoxirribose, a diferença é mínima, porque as duas, tanto a ribose quanto a desoxirribose, são duas pentoses, são monossacarídeos formados por 5 carbonos. Diferença, a ribose tem esse oxigênio aqui, ó, tá? Então, a ribose tem esse oxigênio aqui, tá aqui o oxigênio, que a desoxirribose não tem, né? A desoxirribose não tem. Se vocês olharem aqui, a desoxirribose só tem um hidrogênio, não tem esse oxigênio específico aqui. Continuando aqui ainda em monossacarídeos, só para falar do papel biológico, né? Da glicose, como eu falei, fornece energia. É o mais importante açúcar para a gente. É o monossacarídeo, o glicídio mais importante para as células.
frutose, como o próprio nome está lembrando para gente, está presente nas frutas, tá? Também fornece energia. É a frutose que dá o sabor adocicado às frutas. Está presente nas frutas, fornece energia, é encontrada aqui em frutos doces e também no esperma humano. O esperma humano tem frutose para fornecer o que, galera? Energia para a movimentação do flagelo. A galactose também tem papel energético, está presente no leite, tá? O açúcar do leite é a lactose. Só que a lactose é um disacarídeo. O que é um disacarídeo? É um carboidrato ou um açúcar formado por 2 monossacarídeos, que é o que nós vamos falar agora. Continuando aqui na classificação dos carboidratos ou dos glicídios, temos os disacarídeos. Di lembra o que pra gente? 2. Então, um disacarídeo vai ser um carboidrato, vai ser um açúcar formado pela união aí de 2 monossacarídeos. Então, de 2. Então, são açúcares duplos, ou seja, formados aí por 2 moléculas de monossacarídeos, tá? Quem são os disacarídeos? Nós temos 3 principais exemplos: a sacarose, a lactose e a maltose. A sacarose é um disacarídeo formado pela união de uma frutose mais uma glicose. A lactose é formada pela união de uma galactose mais uma glicose. E por último aqui, a maltose é formada pela união de 2 moléculas de glicose. 2 moléculas de glicose, quando se juntam, formam um disacarídeo chamado maltose. Tá vendo que a glicose está presente em todos, né? Por isso que a glicose é o principal exemplo de glicídio para a gente. Aqui, onde é que a gente encontra? Como eu falei, sacarose, glicose mais frutose. Sacarose é encontrado onde que a gente acha sacarose? Cana de açúcar, beterraba. Se tá na cana, vai estar na garapa, vai estar na rapadura, vai estar no açúcar comum de cozinha. Lactose, leite, né? Maltose é encontrada em alguns vegetais, tá? Também na digestão do amido, né? E no tubo digestivo dos animais. A maltose é encontrada, como por exemplo, na cevada, né, no malte, então é encontrado na cerveja. Tanto a sacarose quanto a lactose e a maltose têm função energética, fornecem energia. Para finalizar aqui, vamos para os polissacarídeos. Poli, esse prefixo poli lembra o que para gente? Muitos. Vários. Então, um polissacarídeo é um glicídio formado pela união de dezenas, centenas ou até milhares de moléculas de açúcares. Esses açúcares, galera, são monossacarídeos, tá? Monossacarídeos. Então, um polissacarídeo é formado pela união de dezenas, centenas ou até milhares de monossacarídeos. Nós temos 4 polissacarídeos de interesse para a gente, que são eles: o amido, o glicogênio, a quitina e a celulose. Amido e glicogênio têm função energética. Quitina e celulose têm função estrutural. Vamos entender isso. Então, ó, primeira coisa, amido. O que nós temos que relembrar de amido? Que o amido é reserva energética de vegetais. Ele é armazenado em caules, em raízes, em grãos. Então, os vegetais e as plantinhas armazenam energia? Armazenam. Na forma de qual composto? Amido. Onde? Grãos, como sementes, só pensar no milho. Amido de milho vem da onde? Da semente do milho, tá? Pensa em raízes, como a mandioca, é rica em amido, tá? Caules, como a batata. A batata é um caule, rica em amido, beleza? Glicogênio, reserva energética de animais e fungos. Nos animais, no nosso caso, esse glicogênio é armazenado nos nossos músculos e no nosso fígado. Como? Você ingere alimentos ricos em glicose todo dia, porque para não ter glicose, gente, só se for água, né? Porque os demais alimentos todos têm glicose. Vegetal tem? Tem, mas o vegetal está na forma de celulose. Lembra que a celulose a gente não digere, tá? Então, a gente obtém açúcar em todos os vegetais? Não, só naqueles ricos em amido, beleza? Então, o glicogênio é armazenado nos músculos e no fígado, tá?
Como? Quando você ingere glicose, parte é utilizada imediatamente para a produção de energia. Aquela parte que não é utilizada é convertida em glicogênio. As moléculas de insulina recolhem, retiram o excesso de glicose da corrente sanguínea, convertem em glicogênio e guardam nos músculos e no fígado. Celulose, função estrutural. Que função estrutural? Compõe a parede celular das células vegetais. Célula vegetal tem parede celular. E essa parede celular é formada por celulose. Lembrando que nós não digerimos celulose. E por último aqui, a quitina, que também tem função estrutural. A quitina está presente em cascos, está presente em unhas, está presente em pelos. Também está presente aqui no exoesqueleto dos artrópodes, tá? Que é o esqueleto externo dos artrópodes. Então, dentro de polissacarídeos, nós temos 4 polissacarídeos de importância para a gente. Amido, reserva energética de vegetais. Glicogênio, reserva energética de animais. Celulose, função estrutural, compõe a parede celular das células vegetais. E quitina, função estrutural, compõe aí várias estruturas de animais, como cascos, unhas, pelos e o exoesqueleto de artrópodes. Aqui, novamente, só esse quadro para finalizar, falando aqui do amido, da celulose e do glicogênio que eu acabei de falar. Amido, reserva energética de vegetal, presente aqui em batata, presente em semente, presente em raízes. Celulose, compõe a parede celular dos vegetais, é de difícil digestão, não é todo indivíduo que digere a celulose, e a celulose é o carboidrato mais abundante na natureza, tá? E o glicogênio, reserva energética de animais e fungos, tá bom? Ó, fígado de boi e fígado de galinha são ricos em glicogênio, que eles armazenam lá no fígado esse glicogênio, beleza? Bom, galera, aqui a gente termina a nossa aula de hoje, tá? Espero que todo mundo tenha entendido, lembrando que as aulas de pós-médio são revisões aí de conteúdos das séries anteriores. Esse conteúdo que a gente acabou de revisar, a gente viu na primeira série, lá no primeiro e segundo bimestre do primeiro ano, tá? Acessem no grupo do WhatsApp de vocês ou no GPA, a lista de atividades, resolvam os exercícios no caderno, qualquer dúvida é só me chamar lá no WhatsApp, tá? Tô morrendo de saudade de vocês, eu amo muito todos vocês, beijos meus bocós, bando de bocó.